Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Então, estou num tempinho livre aqui que eu estou dando no consultório, que eu queria esclarecer um assunto para vocês sobre o kefir. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguém me deu kefir e tal. É um alimento que eu indico para muitos pacientes, eu queria que vocês soubessem. Primeiro, eu quero esclarecer o seguinte, eu vou tentar ser sucinto. Eu tenho dificuldade, mas vou tentar ser breve. Dentro do nosso intestino, que tem cerca de 6 a 8 metros, dependendo de cada um, a gente tem cerca de trilhões de bactérias, muitos tipos. Dentro dessa flora intestinal, a gente tem bactérias boas, bactérias ruins e bactérias que não fazem nada, só moram no nosso intestino. No tempo inteiro, na maior parte do tempo, a gente tem que ter mais bactéria boa do que bactéria ruim, tá? Caso contrário, se essa proporção muda, a gente está num estado chamado disbiose intestinal. É quando existe uma quantidade de bactérias ruins um pouco maior do que as bactérias boas. Quando isso acontece? Sempre. O estresse ocasiona desbiose intestinal, excesso de carboidrato refinado, muito doce, massa, etc. Refrigerante, uso de anticoncepcional, uso de anti-inflamatório, algumas outras medicações de uso contínuo, também ocasiona essa desbiose intestinal. Ou seja, o estilo de vida que a gente leva hoje, dorme pouco, etc., acarreta essa desbiose intestinal constante. Ela é um pouco pior quando a gente come algum alimento estragado, né? Que aí aumenta muito a quantidade de bactéria patogênica e a defesa do nosso intestino é o quê? Puxar água para eliminar aquele micro-organismo ruim. Isso é a diarreia, é o mecanismo de defesa do nosso corpo. Certo. E onde que entra o kefir aí? Essas bactérias boas que moram no nosso intestino, elas formam uma espécie de parede que reveste o nosso intestino e forma-se uma barreira, uma bactériazinha agarrada na outra, um cimento, tá? Então é uma proteção que a gente tem do nosso corpo, uma das maiores proteções do nosso corpo é o nosso intestino, se essas bactérias estiverem numa quantidade legal. Prisão de ventre, imagina um ambiente intestinal sujo, tem fezes ali armazenadas de alimentos que você comeu há 3 dias atrás. Como que as bactérias boas elas podem ficar no ambiente sujo? Né? Então, isso também acarreta uma desbiose intestinal. Pouca quantidade de água. Se a pessoa não toma água, o intestino grosso reabsorve mais água. Então, o que está hidratando o seu corpo é a água de fezes. Tá? Literalmente mesmo. E, usualmente, as pessoas que têm prisão de ventre, têm um intestino mais preguiçoso, a maior parte delas não toma quantidade de água suficiente. Ok, no nosso intestino, gente, ocorre 80% da produção da imunidade corporal. O que é isso? É a defesa do nosso organismo. Como eu falei, é um órgão muito importante no nosso corpo, um órgão. Produz 90% da serotonina do nosso corpo. Olha que loucura, serotonina é o hormônio do bem-estar, responsável por a gente estar bem. Assim. Quando uma pessoa está com depressão, ela às vezes toma medicação de recaptação de serotonina para aumentar os níveis de serotonina no corpo dela. E o nosso intestino produz grande quantidade de serotonina todos os dias, exceto quando ele está desbiótico, quando tem um ambiente intestinal sujo, um ambiente intestinal desequilibrado. Não tem aquela expressão enfesada? É uma pessoa cheia de fezes, né? E hoje a gente usa não com essa conotação de uma pessoa estar cheia de fezes, mas sim uma pessoa enfesada, uma pessoa brava, mal-humorada, etc. Porque existe um eixo cérebro-intestinal. O intestino se comunica com o nosso cérebro e produz coisas que o nosso cérebro também produz. Ou seja, gente, é uma coisa muito importante, estava só querendo mostrar para vocês como que o nosso intestino deveria estar e não está, tá? Em decorrência da nossa alimentação. Com muitos produtos industrializados, por mais que a pessoa tente se alimentar de forma mais natural, hoje em dia é um pouco complicado, né? Se parar para pensar o que é industrializado, o pão de mel é industrializado, o queijo é industrializado, 70% do que a gente come é industrializado, tá? Exceto os vegetais orgânicos, porque fora aqueles que não são orgânicos, eles também passaram por um processo aí de adição de químicos e etc. Então, o nosso intestino ele fica bombardeado. Ok. O que é o kefir? Kefir é uma colônia de micro-organismos, muitas bactérias e leveduras, que vivem harmonicamente. As bactérias não matam as leveduras não matam as bactérias. São cerca de 37 tipos de micro-organismos, só que depende do país, etc. Esse número aumenta ou diminui um pouco.
O kefir foi datado, há relatos da existência dele há mais de 4.000 anos. O primeiro surgimento dele foi na Rússia, na região do Cáucaso, de fabricação de queijos, etc. Alguns produtos, os guerreiros usavam para ganhar mais força, era um alimento que era mantido sob sigilo. Ele foi guardado muito tempo como sendo um alimento especial dos deuses, responsável pelas vitórias que eles tinham na guerra. É uma coisa muito interessante. Então, essa colônia de bactérias, o que ela faz? A gente pega como se fosse uma ricotinha, não sei se vocês já viram, se procurar na internet vai ter kefir de leite. É tipo uma ricota que a gente adiciona leite num pote de vidro. Ela consome a lactose, o kefir, essa colônia de micro-organismos consome, se alimenta da lactose do leite e produz ácido lático e lactase, que é a enzima que digere a lactose no nosso intestino, que as pessoas que não têm lactase têm intolerância à lactose. Ou seja, ela deixa um leite, ela quebra as proteínas do leite, o kefir quebra as proteínas do leite, deixa os aminoácidos mais disponíveis, deixa o cálcio mais disponível, produz algumas vitaminas lipossolúveis, vitamina D, um pouquinho de vitamina E, produz algumas vitaminas e ainda degrada a lactose para quem tem alguma intolerância, para quem sofre de asma, de sinusite, etc. e tal, diminui a incidência disso também. Então, eu tenho intolerância à lactose para consumir kefir? Deve. Qual o maior benefício do kefir, gente? É realmente a blindagem do nosso intestino. Ele é um probiótico. É como se chegasse na farmácia e comprasse um Floratil, comprasse um Lactofos, comprasse um Prolive, comprasse um Lactopro. Tem muitos produtos no mercado hoje de probióticos, são bactérias vivas que a gente ingere para repor as bactérias do nosso intestino que morrem todos os dias, tá? Em decorrência dos nossos hábitos. Então, o maior efeito dele é blindar o intestino e assim aumentar a imunidade, melhorar o trânsito intestinal para pessoas que têm prisão de ventre e ou doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável, como colite ulcerativa, como má digestão. Algumas pesquisas científicas em animais verificaram o efeito antitumoral, então preveniu contra câncer, porque o nosso intestino aberto, desbiótico, né, o nosso ambiente intestinal sujo, ele favorece a entrada de muitos compostos tóxicos para a nossa corrente sanguínea. Então, existe uma ligação muito forte entre prisão de ventre e câncer de mama, né? Prisão de ventre e câncer de útero. Então, assim, ele melhorando esse aspecto, ele melhora muitos outros, indiretamente, tá? Existe comprovação também de propriedade antibiótica, né? Então, o antifúngico, o antibacteriano. Se procurar na internet, existem muitos benefícios, mas não comprovados cientificamente. Por quê? É difícil fazer pesquisas com o kefir e atestar uma propriedade, porque é uma colônia de bactérias. Se você bota o seu kefir para fermentar no banheiro, ele vai pegar bactérias do seu banheiro, né? Bactérias das fezes, coliformes fecais, etc. Então, por exemplo, um kefir da França tem uma colonização, tem um tipo de micro-organismo totalmente diferente do kefir do Brasil. O kefir do Espírito Santo tem uma quantidade de bactéria, um tipo de bactéria totalmente diferente do Rio Grande do Sul, porque a temperatura é outra, né? O ar é outro, é tudo diferente. Então, fica difícil fazer pesquisa científica com isso. Mas se procurar benefícios relatados pelos pacientes, pelos usuários do kefir, são imensos, imensos, imensos. Tá? E aí a gente entra na propriedade de melhora de asma, de sinusite, melhora de problemas intestinais, como eu falei para vocês, osteoporose, porque o cálcio do kefir é um cálcio muito mais disponível do que o cálcio do leite, tá? E aí eu dou uma notícia melhor ainda. Tem relatos de enxaqueca também, do kefir melhorar a enxaqueca crônica. E aí eu dou uma notícia melhor ainda, que com 1 litro de leite, que custa, sei lá o que, R$3,20, R$3,30, a gente consegue fazer aí 1 litro de iogurte, né? E 1 litro de iogurte no supermercado, dependendo do tipo de iogurte, sai a 10, 11 reais. Então, existe também essa propriedade financeira que também vale bastante a pena ter esse produto, tá? Eu queria falar isso com vocês. O kefir ele é doado, ele não é comprado. Por quê?
ele multiplica muito rápido, é uma colônia. Se dá comida, se ele tem ar para respirar e comida, ele vai se multiplicando, multiplicando, e ou tem que jogar o kefir fora, as mudinhas, ou você, os filhotinhos, ou você vai dando para as pessoas que têm interesse, tá? Então, fica aí a dica. Quem quiser utilizar, eu totalmente recomendo. Em qualquer lugar da dieta que tem iogurte, vitamina, eu recomendo usar só o kefir, né? E aí, quem quiser, a gente tem alguns pacientes aqui que tem, né? Eu vou até marcar aqui. E vocês me pedem que eu tenho também, mas a minha está reproduzindo, meu kefir está reproduzindo, está tendo neném. Já dei aí para alguns pacientes e eu também posso fornecer para quem quiser. Tá bom? Um abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Beijo grande.